Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, aprendizado de máquinas. Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui de aprendizado de máquinas. No estúdio da Univesp, o professor Igor Amário de Souza está atrás de um púlpito. Nessa aula a gente vai ver um exemplo prático aqui de SVM, tá? Eu estou usando o Google Colab e vou usar algumas das principais bibliotecas aí que certamente vocês já conhecem, né? Das nossas aulas, então Pandas, o NumPy, Matplotlib e principalmente o Scikit-learn, que a gente vai usar alguns módulos aqui para fazer essa execução da SVM. Os códigos apresentados no decorrer da aula seguem as regras da linguagem Python. O docente compartilha uma tela da ferramenta Google Colab, com interface cinza escura e blocos de comandos. No primeiro bloco, linha 1, import pandas as pd. Linha 2, import nump as np. Linha 3, import matplotlib.pyplot as plt. Linha 4, from matplotlib.colors import listed color map. Linha 5, from sklearn.model underline selection import train underline test underline split. Linha 6, from sklearn.svm import svc. Linha 7, from sklearn.metrics import accuracy underline score. Linha 8, from sklearn.preprocessing import standard scalar. Linha 9, em branco. Linha 10, plt.rc parents abre colchete, aspas, simples, figure, ponto, fig size, fecha aspas, fecha colchete, igual, abre colchete, 15,10, fecha colchete. Na sequência, o docente clica em um botão de play no canto superior esquerdo do bloco de comando para importar o código. Tá? Então a gente começa aqui importando esse código. A gente vai usar uma base de dados que está nesse endereço aqui, nessa URL. Tá? É uma base de dados sobre acesso, usuários que acessaram redes sociais a partir das suas contas e compraram a partir de propaganda que foi mostrada nessas redes sociais. No segundo bloco de comandos, linha 1, URL igual abre aspas simples https dois pontos barra barra github.com Igor Mário barra Univesp hífen com 410 hífen aprendizado hífen de hífen máquinas barra hall barra main barra social hífen network hífen ads ponto link incompleto cortado na margem direita da tela. Linha 2, compras igual pd.read underline csv abre parêntese url vírgula sep igual aspas simples vírgula fecha aspas fecha parêntese. Linha 3, compras.head 10 entre parênteses. Na sequência, o docente importa o comando. Tá? Então vamos rodar aqui puxar essa base, né, para o nosso código aqui. O professor abre uma aba abaixo do bloco de comandos, com uma tabela de 4 colunas. A primeira marca a numeração das linhas de 0 a 9, e as colunas seguintes são Age, Estimate Salary e Purchased. Linha 0, Age, 19. Estimate Salary, 19.000. Purchased, 0. Linha 1, Age, 35. Estimate Salary, 20.000. Purchased, 0. Linha 2, Age 26. Estimate Salary, 43.000. Purchased, 0. Linha 3, Age 27. Estimate Salary, 57.000. Purchased, 0. Linha 4, Age 19. Estimate Salary, 76.000. Purchased, 0. Linha 5, Age 27. Estimate Salary, 58.000. Purchased, 0. Linha 6, Age 27. Estimate Salary, 84.000. Purchased, 0. Linha 7, Age 32. Estimate Salary,
150.000. Purchased, 1. Linha 8, age, 25. Estimate salary, 33.000. Purchased, 0. Linha 10, age, 35. Estimate salary, 65.000. Purchased, 0. Tá? Então a gente tem 3 colunas aqui, age, a idade, o salário estimado de cada das pessoas e se ela comprou ou não a partir então do clique, tá? Nas redes sociais, onde o 1 aqui significa que comprou e o 0 O professor indica a coluna Purchased. não comprou. Tá? Aqui a gente tem uma faixa aqui de esse salário estimado aqui está em dólares e é o salário anual. Tá? Então, primeiro vamos plotar aqui o histograma da idade para a gente ver a distribuição desses dados. Na sequência, um novo bloco de comandos. Linha 1. Compras, abre colchete, abre aspas simples, age, fecha colchete, ponto plot, ponto ist, abre e fecha parênteses. Linha 2. plt.show, abre e fecha parênteses. O docente importa o comando e surge um gráfico de colunas azuis com fundo branco. O eixo horizontal tem marcações de 10 a 60, de 10 em 10 da esquerda para a direita. O eixo vertical, nomeado Frequency, tem marcações de 0 a 80, de 10 em 10, de baixo para cima. O gráfico é composto por 10 colunas dispostas nas medidas aproximadas. Coluna 1, eixo horizontal, do 18 ao 22, Frequency, 28. Coluna 2, eixo horizontal, do 22 ao 26, Frequency, 37. Coluna 3, eixo horizontal, do 26 ao 31, Frequency, 46. Coluna 4, eixo horizontal, do 31 ao 35, Frequency, 35. Coluna 5, eixo horizontal, do 35 ao 39, Frequency, 77. Coluna 6, eixo horizontal, do 39 ao 43, Frequency, 65. Coluna 7, eixo horizontal, do 43 ao 48, Frequency, 35. Coluna 8, eixo horizontal, do 48 ao 52, Frequency, 30. Coluna 9, eixo horizontal, do 52 ao 56, Frequency, 17. Coluna 10, eixo horizontal, do 56 ao 60, Frequency, 27. Tá? Então, aqui as idades aqui de maior concentração aqui são acima dos 30 até os 45. 35 a 45 anos, tem essa aglomeração aqui. E tem uma distribuição aqui normal, né? Caindo aqui para as idades mais extremas, seja para mais ou para menos. Tá? Bom, vamos dar uma olhada também na distribuição aqui do salário estimado. Na sequência, um novo bloco de comando. Linha 1, plt.figure, abre parêntese, fixsize igual, abre parêntese, 15,10, fecha parêntese. Linha 2, compras, abre colchete, abre aspas simples, estimated salary, fecha colchete, ponto plot, ponto ist, abre e fecha parênteses. Linha 3, plt.show, abre e fecha parêntese. O docente importa o código e surge um novo gráfico de colunas azuis e fundo branco, com eixo horizontal de 0 a 150 e eixo vertical nomeado Frequency, de 0 a 90. O gráfico é composto por 10 colunas dispostas nas medidas aproximadas. Coluna 1, eixo horizontal, do 15.000 ao 28.000, Frequency, 52. Coluna 2, eixo horizontal, do 28.000 ao 42.000, Frequency, 39. Coluna 3, eixo horizontal, do 42.000 ao 56.000, Frequency, 58. Coluna 4, eixo horizontal, do 56.000 ao 71.000, Frequency, 50. Coluna 5, eixo horizontal, do 71.000 ao 83.000, Frequency, 82. Coluna 6, eixo horizontal, do 83.000 ao 96.000, Frequency, 40. Coluna 7, eixo horizontal, do 96.000 ao 110.000, Frequency, 22. Coluna 8, eixo horizontal, do 110.000 ao 123.000, Frequency, 19. Coluna 9, eixo horizontal, do 123.000 ao 137.000, Frequency, 17.
Coluna 10. Eixo horizontal dos 137.000 ao 150.000. Frequency 22. Tá? Então, esse histograma aqui mostra a concentração dos salários aqui de 20 mil anuais até 150 mil, tá? Com uma concentração maior aqui um pouco abaixo de 80 mil, então ali entre 60 e 70 mil, tem essa concentração maior, e quanto maior o salário, menor ali a quantidade de pessoas dessa base de dados. Tá? Essa base de dados ela tem 400 registros. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na distribuição aqui com gráfico de dispersão, né? Onde estão aqui a relação entre idade e salário. Tá? E a gente vai colorir, né? Esse código a gente usa também para colorir se a pessoa comprou ou não. Tá? Se não comprou em vermelho, se comprou em verde. No bloco explicado, o comando linha 1, fig, vírgula, ax igual plt.subplots abre e fecha parênteses. Linha 2, colors igual abre chave 0, 2 pontos, red entre aspas simples, vírgula 1, 2 pontos, green entre aspas simples, fecha chave. Linha 3, ax.scatter, abre parêntese, compras, abre colchete, age, entre aspas simples, fecha colchete, vírgula, compras, abre colchete, estimated salary, entre aspas simples, fecha colchete, vírgula, C igual compras, abre colchete, purchased, entre aspas simples, fecha colchete, ponto map, abre parêntese, colors, fecha parêntese. Linha 4, plt.show, abre e fecha parênteses. Na sequência, o professor importa o comando e surge abaixo um gráfico de pontos vermelhos e verdes em um fundo branco. No eixo horizontal, as marcações da esquerda para a direita: 10 na origem, 20, 30, 40, 50 e 60. No eixo vertical, as marcações de baixo para cima: 100 mil na origem, 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil e 140 mil. A maior parte dos pontos vermelhos está concentrada na primeira metade do eixo horizontal e vertical, enquanto a maior parte dos pontos verdes está concentrada nos valores mais altos de ambos os eixos. Tá? Então, só para ter uma ideia geral, né, conhecer um pouco mais esses dados, então a gente pode ver aqui, né, aqui a gente tem no eixo Y o salário, e aqui no eixo X a idade. Então a gente pode ver que tem uma grande concentração de pessoas que não comprou aqui, principalmente ali até os 45 anos, com salários até 90 mil. Né? Então a gente vê que tem uma distribuição desses dados. Quem comprou geralmente assim, tem uma idade mais elevada, aqui acima dos 45, um salário mais elevado também, acima dos 90. Então, esse é um exemplo de classificação binária e os dados parecem bem divididos. Lógico que tem, né, algumas exceções aqui, né, eu tenho os pontos vermelhos aqui no meio dos verdes e vice-versa. Né, mas talvez com esses dados aqui a gente consiga encontrar uma fronteira de decisão aqui. Então parece que é um bom caso para a gente usar as máquinas de vetores de suporte. Tá? Bom, vamos primeiro separar aqui os atributos e as classes para a gente posteriormente fazer o treinamento. Tá? Então eu vou pegar só as colunas que são os dados de fato e separar das classes, que é a questão de ter comprado ou não. No bloco seguinte, o código linha 1, atributos igual compras, abre colchete, age, entre aspas simples, vírgula, estimated salary, entre aspas simples, fecha colchete. Linha 2, classes igual compras, abre colchete, purchased, entre aspas simples, fecha colchete. Abaixo um novo bloco de comando com linha única, compras underline treino, vírgula, compras underline teste, vírgula, classes underline treino, vírgula, classes underline teste igual train, underline teste, underline split, abre parêntese, atributos, vírgula, classes, vírgula. Código interrompido pelo limite direito da tela. O professor seleciona um trecho da linha com o cursor do mouse. Tá, e aí a gente vai usar aqui o train test split, já usamos anteriormente do scikit-learn, para dividir esse conjunto de dados naqueles que a gente vai usar para o treinamento e aqueles que a gente vai usar
para fazer o teste depois. Vamos fazer uma divisão aqui de 90% dos dados para treinamento, os testes aqui estão com o tamanho de 10% da base. O professor se refere a elementos da parte cortada do código. No bloco seguinte, o código, linha 1, scalar igual standard scalar, abre e fecha parênteses. Linha 2, compras underline treino igual scalar.fit underline transform, abre parêntese, compras underline treino, fecha parêntese. Linha 3, compras underline teste igual scalar.transform, abre parêntese, compras underline teste, fecha parêntese. Tá? Tem um passo adicional aqui que eu vou fazer nesse algoritmo, que é usar essa função aqui, esse objeto, na verdade, standard scalar. Tá? Esse objeto eu vou usar para diminuir a escala dos dados. O SVM trabalha melhor quando a gente vai usar funções de kernel, por exemplo, com dados mais próximos. Tá? Então aqui a gente vai mudar a escala de anos de 20 até 80 para algo entre -2 e 2. E o mesmo a gente vai fazer aqui, aplicar para faixa salarial que é muito alta. Isso vai fazer com que o algoritmo possa executar de uma forma mais rápida, né? Já que o tamanho da dimensão gerada vai ser menor, né? vai estar numa escala menor. O docente indica o gráfico com pontos verdes e vermelhos quando diz: e o mesmo a gente vai fazer aqui, aplicar para a faixa salarial, que é muito alta. Na sequência, o professor importa o comando scalar. Então vamos rodar esse código aqui. Eu estou usando a função fit transform em cima da base de dados de treino e estou usando a transform aqui na base de dados de teste depois. Tá? Então eu tenho novos valores agora nos meus atributos. Abaixo, um novo bloco de comandos. Linha 1. Em verde, cerquilha a função que recebe os atributos e classes do conjunto de testes, o classificador SVM, e plota os resultados. Linha interrompida pelo limite direito da tela. Linha 2. Def visualizar SVM, abre parêntese, atributos underline T, vírgula, classes underline T, vírgula, classificador, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 3. Atributos, vírgula, classes igual atributos, underline T, vírgula, classes, underline T. Linha 4 em branco. Linha 5. Ano, vírgula, salário igual np.meshgrid, abre parêntese, np.arrange, abre parêntese, start igual atributos, abre colchete, 2 pontos, vírgula, 0, fecha colchete, ponto, min, abre e fecha parênteses, menos 1, vírgula, stop igual atributos, abre colchete, 2 pontos, vírgula, 0, fecha colchete, ponto, max, abre e fecha parênteses, mais 1. Linha interrompida. Linha 6, np.arrange, abre parêntese, start igual atributos, abre colchete, 2 pontos, vírgula, 1, fecha colchete, ponto, min, abre e fecha parênteses, menos 1, vírgula, stop igual atributos, abre colchete, 2 pontos, vírgula, 1, fecha colchete, ponto, max, abre e fecha parênteses, mais 1, vírgula, step. Linha interrompida. Linha 7 em branco. Linha 8, plt.contour F, abre parêntese, ano, vírgula, salário, vírgula, classificador, ponto, predict, abre parêntese, np.array, abre parêntese, abre colchete, ano, ponto, revel, abre e fecha parênteses, vírgula, salário, ponto, revel, abre e fecha parêntese, fecha colchete, fecha parêntese, ponto, t, fecha parêntese, ponto, reshape, abre parêntese, ano, linha interrompida. Linha 9. Alpha igual 0.75,cmap igual listed color map, abre parêntese, abre aspas simples, red, fecha aspas, vírgula, abre aspas simples, green, fecha parêntese, fecha parêntese, fecha parêntese. Linha 10 em branco. Linha 11. plt.xlim, abre parêntese, ano.min, abre e fecha parêntese, vírgula, ano.max, abre e fecha parênteses, fecha parêntese. Linha 12, plt.ylim, abre parênteses, salário.min, abre e fecha parênteses, vírgula, salário.max, abre e fecha parênteses, fecha parêntese. Linha 13 em branco. Linha 14, for i, vírgula, j in, enumerate, abre parêntese, np.unique, abre parêntese,
classes, fecha parêntese, 2 pontos. Linha 15, plt.scatter, abre parêntese, atributos, abre colchete, classes, igual, j, vírgula, 0, fecha colchete, vírgula, atributos, abre colchete, classes, igual, j, vírgula, 1, fecha colchete, vírgula. Linha 16, color igual listed color map, abre 2 parênteses, abre aspas simples, red, fecha aspa, vírgula, abre aspas simples, green, fecha 2 parênteses e, entre parênteses, vírgula, label igual j, fecha parêntese. Linha 17, em branco. Linha 18, plt.title, abre parêntese, aspas simples, classificação SVM, fecha parêntese. Linha 19, plt.xlabel, abre parêntese, aspas simples, ano, fecha parêntese. Linha 20, plt.ylabel, abre parêntese, aspas simples, salário estimado, fecha parêntese. Linha 21, plt.legend, abre e fecha parênteses. Linha 22, plt.show, abre e fecha parênteses. O docente seleciona com o mouse alguns trechos do comando. Eu estou utilizando uma função aqui também, que eu chamei de visualizar SVM. Eu não vou explicar ela em detalhes aqui, porque não é exatamente o conteúdo da aula, né? Mas a ideia dessa função é permitir a gente visualizar as fronteiras que os classificadores vão determinar. Então, ao invés de ter só o valor de classificação e o desempenho, a gente vai plotar também como ficou a fronteira de decisão, para a gente ter uma ideia melhor do algoritmo. Tá? Então, bem sucintamente, a gente recebe esses valores aqui relativos aos atributos e às classes e também o classificador que foi usado. Aí a gente usa o NumPy para essa função do NumPy Mesh Grid para gerar o grid onde vão ser plotadas ali as cores, né, e as linhas da fronteira de decisão. E essa outra função aqui, contorf, né, contorf, né, de contorno, é que vai desenhar a linha na tela. Aqui são os limites do gráfico. O professor se refere às linhas 12 e 13 com plt.xlim e plt.ylin. Depois indica o termo scatter na linha 14 para plotar os valores. E aqui a gente vai então plotar os valores usando a função do gráfico de dispersão. Então a gente vai conseguir visualizar tudo isso a partir de cada classificador. Tá? Então a gente roda aqui essa função para usar depois. Ele importa o código. Abaixo, um novo código. Linha 1, svm underline polinomial igual svc, abre parêntese, kernel igual aspas simples, poly, vírgula, degree igual 3, vírgula, gama igual aspas simples, scale, fecha aspas, vírgula, c igual 1.0, vírgula, coef, 0 igual 2, fecha parêntese. Linha 2, svm underline polinomial ponto fit, abre parêntese, compras underline treino, vírgula, classes underline treino, fecha parêntese. O professor seleciona com o mouse alguns trechos do comando. Bom, a gente já dividiu o teste treino, agora a gente vai então usar aqui a função SVC, então do scikit-learn, para gerar aqui o nosso treinamento. Tá? Então, eu estou escolhendo aqui alguns parâmetros. Eu estou, por exemplo, usando uma função de kernel para esses dados, polinomial, é assim que a gente define, né, com poly. Estou escolhendo um grau polinomial de 3. Tá? Estou usando aqui o parâmetro gama também, para dizer que eu vou trabalhar com dados que estão escalados. O parâmetro C, quanto menor o parâmetro, maior é a margem, né? Ele é inversamente proporcional. Quanto maior o valor, menor a margem, mais justa é a margem. Eu estou usando o valor padrão, que é 1. Tá? E o coeficiente se refere ao parâmetro constante, né? O kappa, que eu estou determinando aqui com 2. Então, essa é a função que eu vou construir, né? Então, polinômio de grau 3, e eu vou, então,
rodar esse código aqui para fazer o treinamento com a função fit. Tá? Abaixo um novo bloco de comando, linha 1, predição igual smv underline polinomial.predict, abre parêntese, compras underline teste, fecha parêntese. Linha 2, acurácia igual accuracy underline score, abre parêntese, classes underline teste, vírgula predição, fecha parêntese. Linha 3. Print, abre parêntese, aspas simples, acurácia de classificação, dois pontos, abre fecha chaves, fecha aspas, ponto format, abre parêntese, round, abre parêntese, acurácia, vírgula 3, fecha parêntese, asterisco 100, fecha parêntese, mais porcentagem entre aspas simples, fecha parêntese. Bom, uma vez treinado, a gente pode então fazer a predição dos dados usando o conjunto de teste. Tá? Então, eu estou usando a função accuracy score aqui e predict para fazer então a predição. E o accuracy store eu estou usando para determinar qual foi a acurácia de classificação, né? Ou seja, quantos objetos ele classificou corretamente. Tá? Então, vamos executar aqui. O professor importa o comando e surge uma linha abaixo do bloco. Acurácia de classificação 92,5%. Bom, o nosso modelo, ele conseguiu aqui um desempenho de 92,5% para os dados de teste, né? Então, ou seja, a classificação foi bem sucedida, né? A gente pode ver aqui um pouquinho maior aqui o valor obtido. Tá? E aí eu vou usar aquela função de visualização, então, para mostrar como ficou o resultado dessa função. Novo bloco de comando, linha 1, visualizar SVM, abre parêntese, compras underline teste, vírgula classes underline teste, vírgula SVM underline polinomial, fecha parêntese. Tá? Então, estou passando aqui, novamente, o conjunto de teste, quais são as classes de teste e o próprio classificador que eu usei aqui, né, para fazer o treinamento. Tá? Então, vamos visualizar esse resultado. O docente importa o comando e surge um gráfico intitulado Classificação SVM com eixos em L e áreas curvas em vermelho e verde. O eixo horizontal é ano, com marcações da esquerda para a direita, -3 na extremidade, -2, -1, 0, 1, 2 e 3 na extremidade direita. O eixo Y é salário estimado, com marcações de baixo para cima, -2,5 na extremidade inferior, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. As informações dos pontos são aproximadas. No canto inferior esquerdo, uma área parcialmente oval na cor vermelha que vai até 1 em ambos os eixos. Dentro da área, há 26 pontos vermelhos e um ponto verde. Uma área verde contorna a área oval vermelha e vai do canto superior esquerdo de 1 até 3 no eixo salário estimado, até o canto inferior direito, de -0,70 até 3 no eixo ano. Dentro da área há 9 pontos verdes e 2 pontos vermelhos. Uma pequena área vermelha ocupa a parte superior esquerda e vai de -2,3 até 2,5 no eixo ano e de 2,3 até 3 no eixo salário estimado. No canto superior direito do gráfico, uma legenda. Ponto vermelho, 0. Ponto verde, 1. Tá? Vejam que ele gerou aqui quais são as curvas que esse classificador determinou. Tá? Então, aqui, a maioria dos pontos vermelhos, aqui, né, dos objetos aqui de classe não, tá? Eles estão dentro dessa área vermelha, que é a gente tem aqui o limite, né, do classificador. Ele não exibe as margens, né, mas aqui a gente tem a linha de decisão. Tá? Então, a gente pode ver que ele foi bem sucedido. Né? Ele classificou aqui erradamente 2 objetos aqui de não comprou como sendo comprou e classificou um único de comprou como sendo não comprou. Tá? Então, essa função polinomial, com essa configuração que a gente fez, funcionou bem nesse caso. Abaixo um novo bloco de comandos. Linha 1. SVM underline sigmoidal igual SVC, abre parêntese, kernel, igual aspas simples, sigmoid,
fecha aspas, vírgula, gama igual aspas simples, scale, fecha aspas, vírgula, C igual 0,2, vírgula, coef 0 igual 2, fecha parêntese, linha 2, SVM underline sigmoidal ponto fit, abre parêntese, compras underline treino, vírgula, classes underline treino, fecha parêntese. Tá, vamos fazer agora usando a função de kernel sigmoidal, tá? Então, o próximo código aqui que a gente vai rodar, estou passando esse valor sigmoide, tá? Estou mantendo o padrão aqui o valor, né, de gama, e eu diminuí um pouquinho aqui o C, tá? O coeficiente eu mantive lá como 2, tá? Então vamos rodar e treinar aqui os mesmos dados de treinamento agora para esse novo kernel. O docente importa o código e surge uma linha abaixo. SVC, abre parênteses, C igual menos 0,2, vírgula, coef 0 igual 2, vírgula, kernel igual aspas simples, sigmoid, fecha aspas, fecha parêntese. Abaixo, um novo bloco de comandos. Linha 1, predição underline sigmoidal igual SVM underline sigmoidal ponto predict, abre parêntese, compras underline teste, fecha parêntese. Linha 2, acurácia underline sigmoidal igual accuracy underline score, abre parêntese, classes underline teste, vírgula, predição underline sigmoidal, fecha parêntese. Linha 3, print, abre parêntese, aspas simples, acurácia de classificação, dois pontos, abre fecha chaves, fecha aspas, ponto format, abre parêntese, round, abre parêntese, acurácia underline sigmoidal, vírgula 3, fecha parêntese, asterisco 100, fecha parêntese, mais, aspas simples, porcentagem, fecha aspas, fecha parêntese. O professor importa o código e surge uma linha abaixo. Acurácia de classificação, 72,5%. Tá? Então ele treinou, vamos ver de novo a acurácia aqui, agora para o sigmoidal. Tá? Então ele teve um desempenho aqui de 72,5, tá? Então ele teve um resultado aí de classificação inferior àquele que a gente obteve antes usando a função de kernel polinomial. Tá? E vamos visualizar também como que ficou essa função sigmoidal aqui. Tá? Então, ela demora um pouquinho mais para executar. Essa é uma característica também da função sigmoidal, ela é um pouco mais lenta. E aqui a gente vê o resultado visual, né? Abaixo um novo bloco de comando, linha 1, visualizar SVM, abre parêntese, compra underline teste, vírgula, classes underline teste, vírgula, SVM underline sigmoidal, fecha parêntese. O professor importa o código e surge abaixo outro gráfico intitulado classificação SVM, com uma área grande vermelha e outra menor verde. O eixo X é ano, de menos 3 até 3, e o eixo Y é salário estimado, de menos 2,5 até 3. As informações dos pontos são aproximadas. No canto superior direito, uma área parcialmente oval na cor verde, que vai do ponto 0 até 2,5 no eixo ano, e do ponto menos 0,5 até 3 no eixo salário estimado. Dentro da área, há 6 pontos vermelhos e 5 pontos verdes. Uma área vermelha contorna a área oval e ocupa todo o espaço restante do gráfico. Dentro dela, há 5 pontos verdes e 22 pontos vermelhos. No canto superior direito do gráfico, uma legenda. Ponto vermelho, 0. Ponto verde, 1. Então a gente tem essa área aqui, né, dentro do plano como sendo considerado como a fronteira onde estão os casos de quem comprou. Aqui a gente já pode ver que teve mais erros de classificação, né? Então visualmente a gente está vendo aquela acurácia que a gente calculou antes, né? São muito mais casos aqui se comparado com a função polinomial. Tá? Sugiro que vocês façam também, testem em outros conjuntos de dados, tentem usar outras funções de kernel, mudar esses parâmetros um pouco também. Então, por padrão, a classificação é feita usando o kernel RBF.
tá? Mas vocês podem também usar o kernel linear e utilizando aqui essa biblioteca, né, do scikit-learn, você consegue também, se for o caso, criar uma função de kernel personalizada. Tá? Deem uma conferida, né, na documentação lá do scikit-learn, que tem lá todos esses parâmetros, né, dá para ver em mais detalhes. Tá bom? Para essa aula é isso. Sugiro também que vocês façam, que os alunos façam a atividade de exercício de apoio dessa semana, em que a gente pede para fazer uma classificação de dados usando esse algoritmo. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Pérez. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br